Boa tarde. Banco Mundial reduz previsão de crescimento global a 2,3% em 2025. Ministro Fernando Haddad cita críticas por alta de impostos e diz que o governo vai honrar compromissos, como a elevação do Fundeb. Ex-presidente Jair Bolsonaro testemunhou em um julgamento no Supremo Tribunal Federal e negou ter conspirado para um golpe de Estado. Gelo derrete 17 vezes mais rápido que a média na Groenlândia. Quais são as palavras mais bonitas na língua portuguesa, segundo o criador do dicionário, Aurélio? E também, deputado federal do PL, André Fernandes, defende mandato de Carla Zambelli. O Boa Tarde Mundo já está começando. O BTM de hoje já começa falando que o ex-presidente Jair Bolsonaro testemunhou em seu julgamento no Supremo Tribunal Federal e negou ter conspirado para um golpe de Estado. Abre aspas, golpe, eu fico até arrepiado quando se fala que o 8 de janeiro foi um golpe, fecha aspas, sublinhou o líder da extrema-direita. Acompanhe a reportagem e entenda como foi todo o desdobramento do depoimento do ex-presidente. Jair Bolsonaro negou qualquer participação em uma tentativa de golpe de Estado e afirmou que apenas avaliou dispositivos constitucionais após sua derrota eleitoral para Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. O ex-presidente foi interrogado nesta terça-feira em um julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal. Só tem uma coisa a afirmar, a Vossa Excelência. Da minha parte, por parte de comandantes militares ou do Estado do meu lado, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil começar. O after day que é simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessa. E não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo. Bolsonaro foi interrogado por 2 horas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que o bolsonarismo considera um inimigo político. O líder de extrema-direita afirmou que considerou adotar medidas excepcionais nas últimas semanas de seu governo para conter manifestações de apoiadores após a derrota nas urnas e negou ter participado de uma minuta de golpe, como aponta a investigação. Sobre o ataque às sedes dos 3 poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023, o ex-presidente disse: Eu estava fora do Brasil. Graças a Deus estava fora do Brasil. Sem qualquer participação minha, sem qualquer liderança, sem Forças Armadas, sem armas, sem um núcleo financeiro, sem nada, isso não é golpe. Isso não é golpe. Nunca fugi das 4 linhas da Constituição. Golpe, eu fico até às vezes arrepiado quando se fala que 8 de janeiro foi um golpe. Aquelas 1.500 pessoas, pobres coitados, que até foi levantada por uns que me antecederam agora há pouco aqui, sem ônibus, né, chegaram na região do setor militar urbano na madrugada de domingo. E o pessoal foi embora logo depois da baderna. E sobrou para quem estava acampado aqui. Quem realmente fez, foi embora. Agora, Bolsonaro é apontado pela Procuradoria-Geral da República como líder de uma organização criminosa para invalidar o resultado das eleições de outubro de 2022 e impedir a posse de Lula. O ex-presidente e outros 7 réus podem ser condenados a penas de até 40 anos de prisão pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Espera-se que a sentença seja anunciada antes das eleições de 2026, nas quais Bolsonaro não poderá se candidatar por estar inelegível por disseminar desinformação a respeito do sistema eleitoral. Agora, continuando falando da direita, porque o deputado cearense André Fernandes, do Partido Liberal, fez um longo discurso terça-feira, defendendo que o plenário da Câmara dos Deputados dê a palavra final sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a prisão e perda do mandato da deputada federal Carla Zambelli, também do Partido Liberal, só que de São Paulo, condenada por invasão em sistemas do jurídico brasileiro.
O deputado federal André Fernandes, do PL do Ceará, fez um longo discurso nesta terça-feira, dia 10 de junho, defendendo que o plenário da Câmara dos Deputados dê a palavra final sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou a prisão e a perda de mandato da deputada Carla Zambelli, condenada por invasão em sistemas do judiciário brasileiro. No discurso, Fernandes condena a fala do presidente da Casa, Hugo Mota, que afirmou que a Câmara irá decretar a perda do mandato de Zambelli. Confira a seguir a fala do deputado. Pedir carinhosamente a sua atenção nesse momento. E agora, eu falo para além do presidente Hugo Mota, eu falo para o deputado Hugo Mota. Este parlamentar que aqui está, ao lado desses companheiros da oposição, tem um sentimento simples, um sentimento de ter sido enganado. Esse sentimento eu carrego, presidente Hugo Mota e deputado Hugo Mota, porque no início dessa legislatura nós se comprometemos em votar no senhor para ser o presidente dessa casa, onde nós tínhamos algumas pautas muito claras. E uma delas, que é uma pauta caríssima para nós da oposição, para o Partido Liberal, mas eu não falo nem em nome de oposição nem de partido não. Aqui é o desabafo do André, deputado federal, que tem eleitores pedindo esse meu posicionamento. Nós não estamos vendo a defesa constitucional dessa casa. A sua declaração, deputado Hugo Mota, na Globo News, foi uma declaração infeliz, dizendo que uma decisão judicial se cumpre e que não teria mais o que fazer no caso da deputada Carla Zambelli. E eu deixo aqui as minhas diferenças com a Carla Zambelli e ninguém aqui está dizendo o que ela fez ou deixou de fazer. Mas é uma deputada federal de mandato. E seguindo o artigo 55 da Constituição Federal e seguindo o nosso regimento interno da Câmara dos Deputados, essa casa é quem deveria deliberar sobre perda de mandato, sobre cassação de mandato de deputado federal em exercício. E de repente, 1 milhão de votos são jogados no esgoto, por causa que um ministro, que geralmente costuma ser juiz, vítima, relator, julgador, tudo, determina que isso aconteça. E qual vai ser o papel da Câmara dos Deputados? Nós ficamos muito felizes quando nós fizemos aquela sustação do processo contra o Ramagem. Mas vem uma figura do Supremo Tribunal Federal, não acata. E o que é que essa Câmara dos Deputados faz? Absolutamente nada. Ontem nós assistimos o deputado Ramagem depondo no Supremo Tribunal Federal, enquanto nos corredores aqui da Câmara, o deputado estava falando de projetozinho sem futuro para o Brasil. Essa Câmara entregou de mão beijada Daniel Silveira. Essa Câmara poderia estar fazendo nesse exato momento, e pelo que me consta, nem a mesa diretora foi consultada. Foi uma decisão única e exclusiva do deputado Hugo Mota dizendo que vai seguir o que a ordem judicial determinou porque transitou em julgado. E essa Câmara, mais uma vez, vai ser feita de palhaço perante o povo brasileiro. André Fernandes divulgou o discurso em seu perfil social no Instagram, em que escreveu estar, abre aspas, olho no olho com o presidente da Câmara, fecha aspas. Agora a gente volta a falar sobre o senador Miguel Uribe, porque o candidato à presidência da Colômbia, que foi baleado no último sábado, apresentou sinais de melhoras até a atualização desta gravação, desta reportagem, que foi na quarta-feira. O boletim médico detalhou que há uma tendência de estabilização hemodinâmica. O candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, baleado na cabeça em um comício no último sábado, mostra indícios de melhora neurológica. Este foi o primeiro boletim médico que reportou uma melhora desde que o senador opositor de 39 anos foi hospitalizado. A clínica também detalhou que há uma tendência de estabilização hemodinâmica, mas ele segue em cuidados intensivos e em estado crítico. Uribe, membro do partido de direita Centro Democrático, opositor do presidente Gustavo Petro, foi baleado no sábado na cabeça e na perna durante um discurso em um parque de Bogotá. O suposto autor do ataque é um jovem de 15 anos que foi detido depois de uma breve perseguição. Na terça, ele foi acusado pela promotoria de tentativa de homicídio e se declarou inocente. O autor intelectual do ataque ainda é desconhecido. O presidente Petro apontou a máfia internacional como possível responsável pelo atentado. A Colômbia atravessa a maior crise de segurança da última década.
Na terça, guerrilheiros mataram 5 civis e 2 policiais no sudoeste do país em cerca de 30 ataques com disparos e explosivos. O governo investiga se estes crimes estão relacionados ao atentado contra Uribe. A gente vai continuar repercutindo todas as atualizações do candidato à presidência lá na Colômbia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que ouve falar muitas vezes de quantas medidas o governo já tomou no campo da arrecadação, ou seja, de aumentos de impostos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que ouve falar muitas vezes de quantas medidas o governo já tomou no campo da arrecadação, ou seja, de aumentos de impostos. Durante a audiência pública da Câmara dos Deputados, ele acrescentou, porém, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva visa elevar tributos que atinjam a classe alta, corrigindo assim distorções, como forma também de manter políticas sociais. Ele citou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, cujo aumento da participação da União foi definida em 2021 pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, que vai representar entre 65 bilhões de reais e 70 bilhões de reais a mais em despesas para o governo federal em 2026. Mudanças no Fundeb, que estavam nos estudos das áreas econômicas e de parlamentares para possíveis mudanças, não entraram até o momento no pacote oficial do governo apresentado aos parlamentares nos últimos dias para compensar e reverter o aumento de parte dos impostos sobre operações financeiras. Tem uma grande preocupação com a trajetória da dívida e com resolver essa questão do déficit público que se tornou dramático em 2015 com a crise política e ele não foi vencido até o presente momento da maneira mais adequada. Eu acredito que o arcabouço fiscal que Vossas Excelências aprovaram tem muitos méritos, mas ele não resolve todos os problemas. Ele é um bom desenho, ele é uma boa arquitetura. Ele, na minha opinião, se nós garantirmos a sua sustentabilidade no tempo, ele vai produzir os melhores efeitos para a economia brasileira, porque ele vai promover um ajuste não recessivo da economia, e o senhor sabe o quanto o Brasil precisa crescer para acomodar as pressões legítimas da sociedade brasileira. Então a maneira correta é você ir fazendo o ajuste, à medida que você vai abrindo com o crescimento, espaço para melhorar a qualidade do gasto. A ideia era impedir o aumento dos repasses do governo ao fundo nos próximos anos. Nesta segunda-feira, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias, admitiu que esse tema ainda segue na alça de mira para eventuais mudanças. Nesta quarta-feira, o ministro Haddad admitiu, porém, que busca racionalizar o Fundeb. Abre aspas, temos de encontrar o caminho de mantê-lo forte, fecha aspas, acrescentou o ministro. A gente vai para o intervalo rápido e no próximo bloco, o Banco Mundial reduziu a projeção de crescimento global a 2,3% neste ano. Entre os motivos está o tarifaço do presidente Donald Trump. E também gelo derrete 17 vezes mais rápido que a média lá na Groenlândia. O intervalo é bem rápido e a gente volta em instantes. Jornal Mundial, compromisso com a informação aqui, toda sexta e sábado, às 21 horas da noite. Sábado News, todo sábado, o seu final de semana com muita informação. Sábado News, às 8h30, com Eduardo Elau. Boa tarde, mundo de volta, seja bem-vindo você que chega agora no nosso BTN. E olha, o Banco Mundial reduziu a projeção de crescimento global a 2,3% neste ano de 2025.
Entre os motivos está o tarifaço do presidente americano Donald Trump. O aumento das tarifas americanas está afetando o crescimento da economia global, que crescerá 2,3% este ano. O dado foi divulgado em um relatório do Banco Mundial nesta terça-feira. Globalmente, isso representa 0,4 ponto percentual a menos do que o previsto em janeiro. O economista-chefe do Banco Mundial, Indermit Gill, alertou que há apenas 6 meses, um pouso suave com controle da inflação sem recessão parecia estar à vista, mas agora a economia parece estar caminhando para uma nova turbulência. O economista acrescentou que, se a trajetória não for corrigida, as consequências para os padrões de vida poderão ser profundas. A avaliação é que os efeitos dos aumentos de tarifas alfandegárias do presidente americano Donald Trump e da guerra comercial entre Estados Unidos e China podem levar a uma desaceleração do comércio global. Na América Latina, a demanda interna se mantém, mas as exportações enfraquecerão em meio ao crescente protecionismo comercial e à incerteza política, afirma o relatório. O aumento das barreiras comerciais impacta indiretamente toda a região, juntamente com a queda esperada nos preços das matérias-primas. Na América Latina, segundo o relatório, o país mais afetado é o México, a segunda maior economia da região, que deve crescer 0,2% este ano. Também afetarão o Brasil, cuja previsão de crescimento aumentou 0,2 ponto percentual para 2,4% em 2025. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 3,4% no ano passado. Após 2 anos de recessão, a previsão de crescimento econômico da Argentina se destaca, 5,5% neste ano e 4,5% em 2026. A PF, Polícia Federal, emitiu um alerta sobre um golpe que tem circulado na internet. Criminosos estão divulgando um falso concurso público para o cargo de Polícia Penal Federal, usando indevidamente o nome e a logotipo da instituição. A Polícia Federal, PF, emitiu um alerta sobre um golpe que tem circulado na internet. Criminosos estão divulgando um falso concurso público para o cargo de Polícia Penal Federal, usando indevidamente o nome e logotipo da instituição. E o golpe já fez vítimas. Felipe Travassos, morador de Niterói, viu o anúncio nas redes sociais que prometia essas vagas na Polícia Penal Federal. A publicação dizia que as inscrições estavam prestes a acabar, o que levou a agir rapidamente. Ele pagou R$ 69 pela inscrição e R$ 32,90 por supostos comprovantes. De acordo com a PF, o único concurso publicamente aberto é para a área administrativa, com inscrições exclusivamente no site do Sebrasp. As oportunidades reais são para agente, escrivão e papiloscopista, entre outros. A instituição reforça que não há vagas para o cargo de policial penal federal e que todos os concursos oficiais são divulgados apenas por canais institucionais. A Polícia Civil do Rio confirmou que o caso foi registrado na 79 Delegacia de Polícia de Jujuruba e que diligências estão em andamento para identificar os responsáveis. A Polícia Federal orienta os candidatos a desconfiar de anúncios com prazos urgentes ou taxa extras, verificar sempre os sites oficiais dos órgãos públicos das bancas organizadoras e evitar clicar em links recebidos por redes sociais ou aplicativos de mensagens. Qualquer denúncia pode ser feita pelo site do Comunica PF. João Coutinho para os estúdios da TV Mundial. A rede científica World Water Attribution alertou na quarta sobre o rápido derretimento do gelo na Groenlândia. A região foi atingida por uma onda de calor. O gelo derreteu 17 vezes mais rápido do que a média histórica entre 15 e 21 de maio na Groenlândia, consequência de uma onda de calor recorde que também afetou a Islândia. O alerta foi feito nesta terça-feira pela rede científica World Weather Attribution, a WWA. O calor do final de maio aumentou a taxa de derretimento da camada de gelo da Groenlândia, segundo uma análise preliminar, em um fator de 17. Isso significa que a contribuição da camada de gelo da Groenlândia para o aumento do nível do mar é maior do que seria sem essa onda de calor, mas também, é claro, significa que há mais intrusão de água doce no Atlântico Norte.
No leste da Groenlândia, o dia mais quente registrou um aumento da temperatura de 3,9 graus Celsius na comparação com a média do período pré-industrial. Neste estudo, observamos o calor extremo na Islândia e em partes da Groenlândia durante um período de 7 dias no final de maio. E embora uma onda de calor de cerca de 20 graus Celsius possa não parecer um evento extremo, pela experiência da maioria das pessoas ao redor do mundo, é um evento realmente importante para esta parte do mundo. Não apenas para os ecossistemas adaptados ao frio e para as pessoas que vivem lá, mas afeta o mundo inteiro de forma massiva. Na Islândia, a temperatura superou 26 graus Celsius em 15 de maio, algo que nunca havia sido registrado nesta ilha próxima do Ártico. No mês de maio, 94% das estações registraram novos recordes de temperatura, segundo o Instituto Meteorológico local. De acordo com a revista científica Nature, o Ártico aquece 4 vezes mais rápido do que o restante do mundo. Para as comunidades indígenas da Groenlândia, o aumento das temperaturas e o degelo representam uma mudança nas condições tradicionais de caça e afetam as infraestruturas. Em uma entrevista de 1976, Aurélio Buarque de Holanda, que dá nome ao dicionário Aurélio, elegeu as 3 palavras mais bonitas da língua portuguesa, em sua opinião. A reportagem é de Gleidson Oliveira. Qual é a palavra mais bonita da língua portuguesa? Essa pergunta pode ser muito difícil para muita gente, até porque são diversas palavras e muita gente ficaria perdida procurando qual é a mais bonita. Mas para esse senhor não tinha tanta dificuldade de saber qual era a mais bonita. Quer dizer, qual eram as mais, porque ele não tinha uma preferida. Em entrevista a Araquém Távora, em 1976, Aurélio Buarque de Holanda, criador do dicionário Aurélio, foi entrevistado pelo jornalista que queria saber quais eram ou qual era a palavra mais bonita da língua portuguesa na opinião dele. Sem muita dificuldade, ele falou a primeira das mais favoritas dele. Professor, o senhor falou em amor e existe, como disse Marina Colasanti há pouco, uma relação de amor entre o senhor e as palavras. Agora eu lhe pergunto, qual é a palavra mais bonita da língua portuguesa? Olha, eu já respondi há tempo a um inquérito neste sentido, e lá eu pus 10 palavras, não me lembro de todas, mas certamente uma das palavras mais bonitas da língua, a meu sentir, é libélula. Esta palavra é um voo, é uma coisa alada, é uma coisa de uma poesia imensa. Repare, libélula, uma coisa que está num voo incerto, um voo trêmulo, e em grande parte representa a realidade daquilo. Mas a língua tem caprichos tremendos. A libélula, que é uma coisa tão grácil, tão cheia de poesia, repito, tem um sinônimo pesado, né? O lavabunda, é lamentável, mas a língua é cheia dessas coisas mesmo. O certo é que libélula é uma palavra, libélula, e a outra não é bonita, do meu encanto, do meu profundo encantamento. Em seguida, já falou a segunda palavra mais bonita da língua portuguesa em sua análise. Mas temos também, ainda no domínio zoológico, uma palavra muito bonita, que é o murucututu. 5 sílabas seguidas, todas terminadas em U. Isto me parece uma coisa maravilhosa, o murucututu. E, por fim, a última palavra bonita em sua convicção. Temos uma palavra que é uma clarinada, alvorada. E então, entre estas e outras, o meu coração balança. Agora, realmente eu tenho
Eu tenho profundo amor às palavras, isso é verdade. Ainda algumas que são tidas como feias, o próprio sinônimo de libélula, eu próprio não digo que seja bonita, mas a beleza das palavras é uma coisa relativa. Umas que são consideradas sujas, embora não abuse muito do vocabulário escatológico, mas há umas bonitas, umas tidas como imorais, que são bonitas também, porque tudo é criação, tudo é uma prova da atividade humana, é uma prova desse trabalho da cabeça, daquilo que se diz na gíria com tanta graça, da cuca. Mas a cuca, e aplicada já a palavra aí com uma certa significação, uma certa conotação má um pouco. Quando se fala em cuca, pensa-se menos na cabeça, no cérebro, do que uma cabeça desviada para certas obsessões, para certas tendências, e vê-se aquela palavra, que hoje tudo vai logo para emprego, vai logo para a letra de forma, e então pergunta-se o que significa isto. E é importante conhecer. Obrigado pelas informações, Gleidson. E o nosso BTM desta quinta-feira vai ficando por aqui. Para rever nossas reportagens e edição de hoje, é só voltar o vídeo no canal do YouTube TV Mundial Jornalismo. E não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @TV Mundial UFC. Para continuar bem informado, assista o Jornal Mundial de amanhã, às 21h da noite. Uma boa tarde para você, tchau, tchau e até a próxima.